para que a gente possa entender, ou pelo menos eu possa entender, vereador, o que está acontecendo lá na cidade de Belém, que teve uma mulher eleita, uma empresária de sucesso, que vem da iniciativa privada e que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, inclusive eu, tinha plena certeza que faria uma boa administração ou que desempenharia um bom trabalho administrativo no setor público. Mas me parece que não é o que está acontecendo lá. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Michele. Bom dia aos telespectadores desse grandioso programa. É um prazer estar aqui e de antemão já agradeço a oportunidade dada, porque nós que somos políticos, uma oportunidade dessa é rica para mostrar o nosso trabalho e dizer que, pela história da empresária Dona Aline, nós, até da oposição, após ela ser eleita, nós esperávamos um trabalho mais qualificado. Mas, infelizmente, a administração pública é bem diferente da empresa privada. A empresa privada trabalha praticamente com receitas e despesas. E a coisa pública, ela tem que ter uma experiência maior, tem que ter um conhecimento maior, até porque há as amarras legais na questão da verba pública. E, infelizmente, Dona Aline adotou um critério que não é salutar para Belém. Qual foi o critério adotado por ela? Aquele critério que, se não votou com ela, se votou na chapa adversária, não faz parte do governo dela. Não importa se seja competente. E esse critério político nem sempre ele dá certo na gestão pública, porque a gestão pública não é para aprendiz. A gestão pública é para pessoas que realmente são escolhidas para aquelas pastas por ter um conhecimento, por ter uma experiência já no setor, e não é o que está acontecendo em Belém. Nós não temos lá em Belém um secretário que diga assim, pô, esse secretário realmente está fazendo um trabalho extraordinário. Qual foi o critério adotado por ela na escolha, já que você disse que o critério para não escolher, o principal era não ter votado no opositor, não é isso? Não, se não votou nela, esse por si só já está fora da lista. Mas ela escolheu o seu secretariado. E aí, qual foi o critério adotado nesse caso? Alguns por amizade já antiga, outros pela questão de ter se dedicado à campanha. Por exemplo, a Secretaria de Saúde, que na gestão passada a gente fazia cerca de 80, 100 mamografias, que Belém é um município que tem o privilégio de ter um mamógrafo, a gente fazia 80, 100 por mês, até o mês de outubro, na sessão do Outubro Rosa, a secretária disse que teria feito 70. Então, durante o ano todo? Durante o ano. Então, por aí a gente já tira que a saúde de Belém não está andando. A saúde de Belém, até poucos dias, nós temos uma policlínica onde tinha 17 especialidades médicas. Até o mês passado, nós não tínhamos nenhuma. Era uma policlínica que não existia. E poli quer dizer muitos. E vários serviços, nós sendo em Belém oferecidos não em um tínhamos. mesmo local. Agora que está começando a contratar médico através de licitações. Quase um ano depois. É um critério também. A licitação é uma coisa bela, é uma coisa que faz dar seriedade ao serviço público, mas em Belém ele é usado para atrasar o serviço público. Diz, não, nós não contratamos médicos porque nós não fizemos a licitação. Está sendo usada como desculpa, então. Como desculpa. Vereador, a gente viu que na semana passada teve um projeto bastante polêmico que foi apresentado pelo Legislativo lá na Câmara Municipal de Belém, que deveria ter sido apreciado pelos seus pares, pelos seus colegas. Um projeto que visava um aumento de salário para os membros da administração. Eu acho que era mais um equívoco. Ainda bem que ele foi sanado antes mesmo de ir para a votação, porque eu tenho certeza que até vereadores da base da prefeita votariam contrário. Nós estamos saindo, que Deus assim abençoe, praticamente de uma pandemia. Entramos numa grande crise hídrica e você dá aumento a um grupinho de secretários
e assessores, que a maioria desses assessores são cargos simplesmente para apadrinhar alguém, era um absurdo. Mas aí logo quando eu soube, liguei para uma pessoa ligada à prefeita e argumentei. E quando foi 10 horas, antes de se passar as cópias para os vereadores, já o procurador jurídico foi pessoalmente lá com ofício e retirou o projeto. Fala-se muito, pelo menos nos bastidores, fala-se muito de determinada família que tem influência nas ações administrativas da prefeita. E aí eu perguntava, quem é essa família? É membro da família dela? É o ex-prefeito Tarcísio Marcelo? Quem seria o mentor, vamos dizer assim, administrativo da prefeita Aline? Dona Aline, ela escuta muito quem não devia. Quem não tem experiência, quem não tem boa vontade. E nós temos famílias lá, como a família da nossa amiga Rosa, que influencia muito nas decisões políticas. Se fosse uma pessoa que tivesse uma experiência administrativa, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, há as influências boas e as ruins. Estou falando administrativamente. Eu acho que nós passamos um período aí sem secretário de administração. Dona Aline teve quase 5.600 votos. Já, pelo critério dela, no meio de 5.600 votos, não teria um secretário de administração? Aí depois ficou a chefe de gabinete, Verônica Galins, respondendo pelas duas pastas, chefe de gabinete e secretaria de administração. Mas agora, Michele, ia confundindo com a colega vereadora Mirelle, nós temos um gabinete paralelo. Nós temos lá o cidadão Ney Guimarães, que até tem alguns problemas jurídicos, administrativos lá no município de Arara, que é um secretário sem ser nomeado. Até porque mas tem poder. Eu já fui em reunião lá onde ele estava presente. E até onde me consta, ele não tem nenhuma nomeação. O senhor não pediu para ele se retirar? Porque o senhor poderia pedir para ele se retirar. Ele não é secretário, não tem por que estar ali. Eu não pedi porque essa reunião, ela abrangia outras pessoas. E o secretário, entre aspas, que não foi contratado, Ney, ele estava presente. E nós temos um exemplo a nível nacional, que esse gabinete paralelo ele não dá certo. Então, nós esperamos, estamos já terminando um ano, sem nenhuma coisa extraordinária no município de Belém, nós esperamos que para o ano, já que ela disse numa sessão extraordinária lá, na Câmara Municipal, que ia separar o joio do trigo, porque tinha consciência que alguns assessores dela não estavam prestando um bom serviço à sociedade belenense. Quando foi isso? Quando ela deu essas declarações? Na sessão do Outubro Rosa. No mês de outubro. Eu fui lá, conversei com ela, ela me chamou lá, eu acho que até pela primeira vez no município de Belém, um vereador de oposição tem uma audiência com a prefeita. E eu já tive duas. Inclusive a primeira, eu passei mais de 2 horas conversando com ela, vejo a boa intenção dela, né? Ela não precisa de estar subtraindo dinheiro público, mas nós vemos que tem algumas mãos bobas, que até foge do controle dela, mas nós sabemos que tem licitações que, mesmo sendo difícil de provar, mas algumas licitações viciadas. E isso eu disse a ela. Eu disse o que acontecia do gari ao gabinete. Ela prometeu providências? Prometeu providências, mas até agora não tem tomado. Quando é que o senhor teve essa audiência com ela? No mês de setembro. Mês de setembro. Já dava tempo, né, de ter tomado... No mês de outubro, ela disse que ia resolver essa situação, mas até agora não resolveu. Nós esperamos que agora, no começo do ano, ela possa tomar algumas medidas mais duras em prol do município de Belém. Vereador, qual é, por exemplo, a influência que o ex-prefeito Tarcísio Marcelo, que é irmão de Dona Aline, qual a influência que ele tem
sobre ela, ou na administração dela, ou nas decisões administrativas? Hoje, oficialmente, nós não podemos falar que ele faz parte da gestão, mas nós sabemos que nos bastidores hoje ele está já orientando ela a pedido da mesma. Há quanto tempo? Cerca de 2 meses. Você acredita que essas orientações dadas por ele, ela possa acertar, entrar no eixo administrativo? Experiência ele tem. Logo na campanha, ele falava, e eu acho que tem alguns registros de áudios, através das redes sociais e até da rádio mesmo, que ele achava que ela não tinha capacidade administrativa. Achava que era uma pessoa acima da idade, né? Acima da idade, nós temos áudios que diz isso. Isso não é conversa de oposição, são fatos. Mas hoje ele já até tem conversado comigo algumas vezes e até pede que eu contribua com a gestão. E eu disse a ele que qualquer adversário que tenha responsabilidade, ele contribui mais com a gestão do que aliados que só querem, na linguagem popular, babar, né? E se aproveitar. Pois babar, dos mamar, recursos se aproveitar, públicos. Enfim, tudo isso aí. Vereador, como foi que foi construída essa candidatura da empresária Aline? E por que com o passar do tempo, as coisas foram tomando esse rumo que o senhor citou aí agora há pouco? Dona Aline, ela... Pode tomar água aí, vamos tomar uma aguinha, né, para a gente molhar a garganta. E se a minha equipe achar que eu mereço, me dá uma xícara de café. Em nome de Jesus aí. Dona Aline, ela não tinha mostrado nenhuma pretensão de ser candidata. Mas diante de Belém hoje é um município onde talvez ninguém seja reeleito pela segunda vez. Por quê? Porque Belém, a maioria das pessoas que votam numa perspectiva de arrumar um emprego, de locar um carro, e quando isso não acontece... Não vota pensando no coletivo, nem a cidade melhorar dificilmente. Como um todo. E quando isso não acontece, vem as insatisfações. Quando surge um nome novo, aí as pessoas tendem a migrar daquele projeto que não foi beneficiado para ir para outro. E Dona Aline começou tomando gosto. Chegou um ponto que, ao mês da campanha, a gente que era adversário não dizia, mas a gente já viu o rumo que a campanha tinha tomado. Ou seja, tinha tomado proporções grandes. Proporções grandes. E não tinha outro nome na oposição. Porque a questão da empresa dela... O sucesso dela como empresária da iniciativa privada a credenciou, sem dúvida, né? Respaldou a campanha. Só que a administração pública não é como a privada. Ela tem boa vontade, agora é tipo o governo Bolsonaro. Ele não entende e só convoca pessoas que pensam igual a ele. E nós temos aí um governo desastroso que faz vergonha ao brasileiro quando se pronuncia lá fora, mente. Dona Aline não mente, mas a capacidade administrativa dela, em termos de administração pública, é muito aquém do que uma administração precisa. Vereador, como o senhor citou aí, de que muitas pessoas lá em Belém só votam em determinado candidato, imaginando que vai tirar proveito, né, da prefeitura. Dona Aline, tendo contrariado essas expectativas de alguns, ela não poderia, nesse momento, estar sendo vítima dessa onda de comentários negativos contra ela? Não, Mirelle, porque isso aparece visivelmente no serviço público. Nós tivemos essa semana uma pessoa que precisou dos serviços de assistência social e por várias vezes, não sei se você viu esse vídeo, por várias vezes procurou a ação social. Nós vimos, não tendo uma resposta, a pessoa surtou, porque a pessoa é epiléptica, toma vários remédios controlados
E qual foi a ação da gestão? Eu digo da gestão porque a secretária representa a gestão. Sem dúvida. Chamar a polícia militar. A mulher não estava armada, a mulher não bateu em ninguém, só falou muito. E foi chamada a polícia militar. Algo que poderia ter sido contornado ali mesmo, se a secretária tivesse um secretário, ele tem a capacidade de gerenciar a crise e não criar outra crise. Piorar a situação. Foi feito em Belém. É outra nomeação desqualificada? Ela é assistente social da bagagem de Ricardo Marcelo, né? Porque tinham 2 secretários, um de esporte e outro de ação social, indicado por Ricardo, e o de esporte já saiu. Existia dentro da gestão um complô em relação a esse secretário, e é visivelmente, Mirelle, aqueles que defendem Ricardo e os que defendem Dona Aline dentro da gestão. Não precisa você fazer nenhuma perícia para detectar isso. Mesmo os dois sendo irmãos. E ele tendo apoiado a candidatura dela. Para você ver, chega o cúmulo que um dia em uma sessão especial do Agosto Lilás, a vice-prefeita estava presente na sessão e a prefeita ausente. A chefe de gabinete falou em nome da prefeita, porque naturalmente a prefeita não estando, quem responde é a vice. Com certeza. Isso é uma coisa natural e regimental, está previsto na lei orgânica, está previsto em tudo que for manual de bom senso. E quem falou em nome da prefeita foi a chefe de gabinete. Eu até queria ter uma oportunidade um dia para perguntar a ela se foi por conta própria ou se alguém mandou ela. E até falar com o Ricardo Marcelo, dizer, Ricardo, peça que a vice-prefeita, Dona Cris, se imponha, que ocupe o lugar dela. Dona Cris, que é a esposa. Esposa de Ricardo. Há uma insatisfação do ex-deputado Ricardo Marcelo com Dona Aline, com a prefeita? Nitidamente. Ele nunca me disse, mas nitidamente. Nós observamos isso também pela mesa diretora da Câmara, que é aliada de Ricardo, que existe como se a presidência da Câmara fosse pessoa não grata na questão da Prefeitura Municipal de Belém. E o que foi que contribuiu para essa insatisfação de Ricardo Marcelo com Dona Aline? Eu não gosto muito de falar de comentários, mas comentas que Dona Aline deixou na linha de frente pessoas que Ricardo não queria que ficasse na linha de frente, até porque, segundo os comentários, as pessoas já têm exemplo de não ter contribuído em outras gestões com o município de Belém. Vereador Dé, quais são as suas expectativas para Belém a partir desse ano agora de 2022, já que 2021, dentro aí da sua ótica, administrativamente, não foi um ano positivo para a cidade, nem para a gestora. Quais são as suas expectativas? E nem dá tempo mais, né? Fechar o ano de 2021 com um saldo administrativo positivo. Então, quais são as suas expectativas para 2022? A gente tem que ser sempre otimista, esperamos que ela dê uma mudada, esperamos que ela absorva mais, porque nós temos 4 vereadores na oposição, tanto tem experiência administrativa de mandatos, como também tem uma turma jovem, tem o nosso João Marcelo, Valdo, Neto Xavier, o qual nós mandamos um abraço aqui. São pessoas que querem contribuir. A gente tem agido com muita responsabilidade. Espero que ela converse mais conosco, que marque mais reunião com a gente e que a gente possa contribuir com essa gestão, porque está ultrapassada aquela questão daquela oposição por oposição. Tem que ser oposição responsável. Até que eu disse aqui que ela demonstra ter boa vontade. Quer fazer, mas precisa escolher as peças como certas. Você vai fazer uma construção de um edifício, se você não tiver pessoas especializadas e um bom material, não vai ter uma construção concreta, né? Vereador Dé, aquele tomógrafo que foi tema de uma discussão tão grande lá na cidade de Belém, se não tivesse tido aquela repercussão tão negativa, você acredita que a prefeita teria liberado os recursos para a compra desse equipamento aqui para Guarabira?
A conversa já era bem adiantada. Nós temos um amigo que é do Portal do Brejo, que falou através do WhatsApp com o secretário de Estado, e que o secretário confirmou. Eu digo isso porque ele nos repassou o print da conversa e o secretário de Estado confirmou. Também o deputado Gervásio Maia, em conversa com o secretário, ele confirmou, e que se não tivesse tido aquela repercussão através das redes sociais, da imprensa, nós teríamos sim perdido o tomógrafo, até porque eles não acompanham o que se deu na administração passada. Aquele tomógrafo ele vai atender alguns municípios da região, porque eles até argumentaram que o tomógrafo tinha que ser para um município onde tivesse mais de 100 mil habitantes, e o complexo de municípios que foi acordado tem mais de 100 mil habitantes. Juntando Belém, Juntando ali, Caiçara, Tacima, Araruna, Riachão. Então, nós temos mais de 100 mil habitantes. E, lamentavelmente, eles agem sem conhecimento. Nós já chegamos ao absurdo de projeto para a Câmara, oriundo da Prefeitura Municipal, e a assessoria jurídica querer mandar uma emenda para emendar o próprio projeto da prefeita, quando seria o legal ela mandar um ofício retirando, corrigindo, e depois um ofício mandando de volta para a Câmara. Então é uma gestão totalmente inexperiente. Ela chegou a me dizer: eu não admito que vá nada errado para a Câmara juridicamente, porque nós temos 14 advogados. Tá danado. Mas lamentavelmente, uma vez por outra, a gente está detectando erros primários. 14 advogados. Acho que tem o mesmo número de advogados, ou até mais do que da Prefeitura de Guarabira, por exemplo. E pior, Michele, que estava se fazendo... uma cidade bem maior do que Belém. Estava se fazendo toda essa conversa com o secretário de Saúde, aleatório ao Conselho de Saúde Municipal, que o Conselho é um órgão onde participam várias pessoas da sociedade civil, de igrejas, é um conselho eclético. E para que fizesse isso, teria que passar pelo conselho. E estavam sendo feito aleatório o conhecimento do conselho. Coisa de pessoas que não sabem como se dá a tramitação de algumas coisas, alguns processos administrativos. O vereador, estou vendo que o senhor trouxe aí, né, alguns papéis junto com o senhor. Tem a ver com essa sua entrevista de hoje? Não, isso aqui é só mais um relato de algumas coisas que nós propomos. Nós temos algumas bandeiras, como da inclusão social, a defesa da mulher, tanto na saúde como na questão da violência. Nós temos alguns projetos nessa linha. Eu queria também deixar claro nosso trabalho, já que nós lá apoiamos o deputado Evásio Bezerra, e nessa questão hídrica nós conseguimos agora 5 poços artesianos, para que a prefeita locasse 2 carro-pipa. Nós tivemos que bater muito, que explorar as redes sociais, que explorar a rádio. A gente está vendo que em algumas cidades aqui da região há uma dificuldade muito grande dos prefeitos em não sanar esse problema, mas pelo menos amenizar a falta de água nas cidades, na zona rural. Lá em Belém também está dessa mesma situação? Nós propomos, através do deputado Evásio Bezerra, e de imediato a prefeita, quando soube que aí tinha um requerimento na Câmara, também mandou um projeto para a Câmara para decretar estado de calamidade. E com o estado de calamidade, se você tiver uma relação administrativa com o governo do estado, você consegue muita coisa. Nós conseguimos lá 11 caixas d'água. Para essas caixas d'água ser instalada, foi uma dificuldade. Hoje as caixas d'água tem 11 caixas d'água, 3 em Rua Nova e 8 em Belém, mas a zona rural tem uma dificuldade extrema. Nós agora conseguimos levar uns 2 poços para a zona rural, através do deputado Evásio. Essa questão da água, que está se fazendo essa adutora de engate rápido
para Perpirituba, que só ia para a área de Sertãozinho, Serra da Ais, Lagoa de Dentro. Nós conseguimos, através do deputado Evásio, chegamos a gravar algumas participações na rádio de Belém. Levamos também print de participação das pessoas em redes sociais. E com isso, o Marcos Vinícius foi a Belém, e agora nós já vamos ter também dessa adutora de engate rápido, água para Belém, Caiçara, Logradouro, Cachoeirinha. Quer dizer, é todo um trabalho que a gente precisa mostrar. E uma oportunidade dessa aqui é uma oportunidade de ouro para a gente mostrar o que a gente está fazendo. Porque a gente não está fazendo só oposição por oposição. Claro. A gente tem a preocupação com o município de Belém. Vereador Dé, para a gente encerrar, como é que o senhor classifica o ano 2021 para o parlamento lá de Belém? Quais os assuntos que foram discutidos naquela casa e projetos em benefício da população, projetos relevantes, diga-se de passagem, que foram aprovados nesse primeiro ano de legislatura desse mandato? Projetos oriundos da administração não tem muito. Nós temos agora, terminamos de votar terça-feira, a questão da Previdência Municipal, Previdência Própria, e que pela primeira vez na minha vida eu vi o funcionário pedindo para votar projeto de Previdência, porque todo projeto de Previdência quem paga a conta é o funcionário. Mas Belém tem 321 funcionário efetivo, e o critério, depois de várias discussões, para que eu pudesse votar, porque tem alguns pontos que eu divergia, foi pedir um abaixo-assinado. E de 321, 305 funcionários fizeram um abaixo-assinado pedindo que eu votasse. Teve 2 votos da oposição, que foi o meu de Neto Xavier, Valdo como funcionário se absteve, e João Marcelo, por discordar de alguns pontos, votou contrário. Esse projeto foi aprovado e Belém hoje, falta só a sanção a publicação da prefeita. Belém hoje já tem previdência própria, de acordo com a emenda 103, que foi aprovada o ano passado a nível nacional. Vereador, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Felizmente nosso tempo chegou, já passou rápido, né? Mas eu fico muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre as questões políticas lá da cidade de Belém. Do fundo do meu coração, eu desejo que as coisas lá se engrenem, que se encaixem, né, para o bem comum. A gente espera isso, a gente espera que as pessoas que estão no poder, sejam elas no executivo, no parlamento, enfim, todos, e a população entendam que juntos somos mais, né? A união faz a força, e que da responsabilidade que cada um tem. Eu lhe desejo aí muito sucesso no ano de 2022, mais êxito na sua vida pública, na sua vida política. E já são quantos mandatos como vereador? 5 mandatos. 5 mandatos. Não pensou ainda em ser candidato a prefeito? Isso aí que vai dizer é o povo, né? Se porventura eu for, na época da próxima eleição, se eu for cotado para isso, meu nome estará à disposição. Gostaria muito de fazer muito mais por Belém, e muitas vezes a gente fica preso o legislativo propõe, cobra, né? Mas que não pode fazer muito pelo município de Belém. Verdade. Eu quero agradecer aqui a nossa participação, Michele, e dizer que foi um prazer estar aqui. A gente já tem um relacionamento, até eu digo, com a família Marques, né? Com certeza. Através dessa parceria polícia e imprensa, que, digo-se de passagem, Guarabira e região ganhou muito com essa parceria. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, viu, por tudo. Muito obrigada.